E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo vamos resolver um exercício relacionado ao estudo da mecânica dos fluidos. Observe o quadro enquanto eu faço a leitura do enunciado. Uma lata de refrigerante parcialmente cheia é colocada na borda externa de um carrossel, localizado a uma distância radial de 1,5 m do eixo de rotação. O diâmetro da lata é D igual a 65 mm e sua altura Hzão é igual a 120 mm. A lata contém refrigerante pela metade com densidade relativa Sg igual a 1,05. Avalie a inclinação da superfície líquida na lata se o carrossel gira com uma frequência de 20 rotações por minuto. Para resolver esse primeiro item, vamos recorrer a uma equação que vimos no estudo da estática dos fluidos. Lá, nós nos deparamos com a seguinte igualdade: o negativo do gradiente da pressão P mais a massa específica ρ do fluido vezes a aceleração da gravidade local é igual à massa específica do fluido vezes a aceleração A. A aceleração da gravidade G, de acordo com o referencial adotado, é escrita como menos Gzinho na direção Z versor, em que Gzinho é maior do que zero. Então, observe atentamente o referencial adotado. Já a aceleração A é uma aceleração centrípeta, pelo fato do carrossel descrever um movimento circular. Sendo assim, a aceleração centrípeta ela atua na mesma direção do eixo R, porém no sentido oposto. Logo, ela é dada por menos ômega ao quadrado R versor. Muito bem? Sendo assim, avaliando o problema já nesse início, vemos que a pressão P é função da distância radial R e da altitude Z. Consequentemente, o gradiente da pressão P eu vou escrever da seguinte forma: já que P é uma função de R e Z, o gradiente de P é del P, del Z, Z versor, mais del P, del R, R versor. Muito bem? Sendo assim, o negativo do gradiente da pressão P mais ρ vezes G. Então, mais ρ que multiplica menos G, Z versor, é igual a ρ vezes a aceleração A. Então, nós temos menos ρ ômega ao quadrado R, R versor. Muito bem? Logo, nós vamos obter que menos del P del Z, Z versor, menos del P del R, R versor, é igual. Então, aqui, este termo está negativo, logo ele vai para o lado direito, ρg, Z versor, menos ρ ômega ao quadrado R, R versor. Muito bem? Então, observe a igualdade obtida e o pequeno cálculo realizado até aqui. Sendo assim, eu posso escrever que del P, del Z, del P del Z é igual a menos ρg. Desenvolvendo essa equação diferencial, você vai chegar na lei de Stevin. Muito bem? E nós temos também que a taxa de variação da pressão em relação à distância radial R, del P del R, é igual a ρ ômega ao quadrado Rzinho. Muito bem? Perceba que a taxa de variação da pressão com a medida espacial R é maior do que zero. Consequentemente, a pressão aumenta à medida que R aumenta. Muito bem? Bom, agora, para equacionar a superfície livre do fluido em questão, eu vou recorrer à diferencial total da pressão. Então, dP, já que P é uma função de R e Z, dP é igual à derivada parcial da pressão P em relação a Z dZ, mais a derivada parcial da pressão P em relação a R dR. Portanto, ΔP é igual a del P, del Z, delta Z, mais del P, del R, delta R. Muito bem?
Ao caminhar na superfície livre do fluido, a variação de pressão é zero, pois você estará caminhando em pontos submetidos à pressão ambiente, à pressão atmosférica. Consequentemente, nesses pontos localizados na superfície livre do fluido, a variação de pressão é zero. Então vamos registrar este fato. Ao caminhar na superfície livre do fluido, a variação de pressão é zero. Logo, a gente obtém que zero é igual a ΔP ΔZ, então menos ρg, vezes ΔZ, mais ΔP ΔR é ρ ômega ao quadrado R, então ρ ômega ao quadrado R, ΔR. Muito bem, eu posso dividir todos os termos por ρ, com isso a gente obtém essa igualdade, logo G ΔZ, G ΔZ é igual a ômega ao quadrado R vezes ΔR. Muito bem? Bom, vamos analisar agora a inclinação da reta composta pelos pontos que pertencem à superfície livre do fluido. Portanto, eu vou obter aqui o coeficiente angular da reta, a razão ΔZ por ΔR. ΔZ por ΔR é igual a ômega ao quadrado R sobre G. Muito bem? Bom, o raio da trajetória circular é igual a 1,5 m. Então eu conheço Rzinho, Rzinho é Rzão. Eu posso obter a velocidade angular ômega a partir da frequência de rotação. E G é 9,81 metros por segundo ao quadrado. Portanto, a gente vai obter aqui o seguinte, ΔZ por ΔR é igual. O ômega é igual a 2π vezes a frequência. Elevando ao quadrado vai ficar 4π quadrado vezes a frequência ao quadrado. Tudo isso vezes R sobre G. Consequentemente, ΔZ por ΔR é igual. Então vamos lá. 4 vezes π elevado ao quadrado. Essa frequência de rotação, 20 rotações por minuto, em Hertz é igual a 20 rotações a cada 60 segundos, portanto 1/3 de Hertz. Então nós temos aqui 1/3 elevado ao quadrado, logo 1/9. O raio R descrito pela lata de refrigerante é 1,5 m. Tudo isso sobre 9,81 metros por segundo ao quadrado. Sendo assim, ΔZ sobre ΔR, efetuando os cálculos, você vai encontrar aproximadamente 0,67. Muito bem? Então, 0,67. Observe no quadro, portanto, o resultado obtido e o pequeno cálculo realizado até aqui. Vamos agora para a próxima pergunta. O exercício diz ainda o seguinte: calcule a velocidade de rotação para a qual o líquido transbordará, supondo que não há deslizamento da lata. O que é mais provável? A lata escorregar ou o líquido transbordar? Para resolver este item, eu vou recorrer mais uma vez a essa expressão, a fim de que eu possa determinar a velocidade angular de rotação para que o líquido fique prestes a transbordar. Além de utilizar essa expressão, nós vamos ter que recorrer à geometria do problema. Então vamos lá. Eu vou isolar ômega. Então, ômega ao quadrado é igual a G sobre R. Então nós temos G sobre R que multiplica ΔZ sobre ΔR. Logo, ômega é justamente a raiz quadrada deste termo. O módulo da aceleração da gravidade local é
é 9,81 metros por segundo ao quadrado e Rzinho é justamente 1,5 metro. Muito bem? Bom, vamos agora analisar o coeficiente angular da reta a fim de que o líquido fique prestes a transbordar. Como o líquido ocupa metade do volume do recipiente em questão, para que ele fique prestes a transbordar, este ponto da reta, que compõe a superfície livre do fluido, tem que descer exatamente até este ponto que eu aqui ilustro. Lembre-se que o líquido ocupa metade do volume do recipiente, enquanto que este ponto tem que atingir a borda superior do recipiente. Logo, a inclinação θ nesta situação é dada justamente, o coeficiente angular da reta nesta situação é dado justamente pela razão. Nós temos aqui H sobre D. Lembre-se que o coeficiente angular da reta é justamente a tangente do ângulo θ. Logo, nós temos a medida do cateto oposto, H sobre a medida do cateto adjacente, D. Logo, ΔZ sobre ΔR nesta situação é justamente H sobre D. Muito bem? Perceba que H está em milímetros, D também está em milímetros, logo, levando esta igualdade nessa expressão já diretamente, a gente obtém que ômega é a raiz quadrada de G sobre R, que multiplica H sobre D. Muito bem? Substituindo agora os dados, G, 9,81 metros por segundo ao quadrado, R igual a 1,5 metro, H por 120 milímetros e D por 65 milímetros, efetuando os cálculos, extraindo a raiz quadrada, você vai encontrar uma velocidade angular aproximadamente igual a 3,47 radianos por segundo. Então, você vai encontrar uma velocidade angular aproximadamente igual a 3,47 radianos por segundo. Muito bem? Então, observe o resultado obtido e a pequena análise realizada. Vamos agora responder a seguinte pergunta. A lata vai escorregar? Sim ou não? Então vamos lá. Para fazer esse cálculo, vamos analisar as forças que agem na lata de refrigerante. Perceba o seguinte, nós temos a força-peso orientada verticalmente para baixo, a força normal orientada verticalmente para cima e uma componente da força de atrito apontando em direção ao centro da trajetória, evitando que ela escorregue. Então eu estou assumindo que, inicialmente, a lata não escorrega e o líquido fica prestes a transbordar. Mas será que isso é possível mesmo de ocorrer? Então vamos lá. Se a intensidade da força-peso é igual à intensidade da força normal e essa componente da força de atrito aponta para o centro da trajetória, essa componente da força de atrito é a resultante centrípeta. Portanto, a força de atrito estático é igual à resultante centrípeta. A força de atrito estático, sua intensidade é o coeficiente de atrito estático vezes a intensidade da força normal. Porém, a intensidade da força normal é igual à intensidade da força-peso. Logo, μ estático vezes mg. A resultante centrípeta é dada por mv² sobre o raio da trajetória circular. Simplificando mzinho, a gente obtém aqui a seguinte expressão. O coeficiente de atrito estático é igual a V elevado ao quadrado sobre R vezes G. Agora, nós sabemos que no movimento circular, a velocidade linear é igual à velocidade angular vezes o raio da trajetória. Logo, nós temos, portanto, a seguinte expressão. V² é ômega² R²
sobre RG. Eu vou simplificar R com este quadrado, logo, o coeficiente de atrito estático fica dado por R vezes ômega elevado ao quadrado sobre G. Agora, efetuando os cálculos, você vai substituir o raio por 1,5 m. Você vai substituir a velocidade angular por 3,47 e elevar ao quadrado. Multiplique os números no numerador e divida por 9,81 metros por segundo ao quadrado. Ao efetuar esse cálculo, você vai encontrar μ estático maior do que 1,84. Portanto, você vai encontrar um μ estático maior do que 1. E nós sabemos que o coeficiente de atrito, tirando algumas raras exceções, que o coeficiente de atrito entre um corpo e a superfície no qual ele está apoiado é um número menor do que 1. Logo, nós podemos afirmar, a partir desse cálculo, que o líquido não chega a ficar prestes a transbordar, pois antes de isso acontecer, a lata de refrigerante já escorregou do carrossel. Muito bem? Então, observe no quadro uma última vez os resultados obtidos, todo o cálculo realizado. Com isso, eu encerro este vídeo. Até a próxima.